Vamos então, pessoal, para a equação da onda. Nós temos aqui nessa figura representada uma onda no plano XY. E aqui vamos prestar atenção nesse ponto F. Esse ponto F seria o gerador desta onda. Ele gera então esta pulsação que é periódica e ela é transferida aí para todo o comprimento. E ele faz um movimento que vocês já conhecem, que é o movimento harmônico simples. Então, o ponto F realiza um MHS, né, em que o ponto de equilíbrio é aqui a origem, né, do plano XY, então, com amplitude A. Tá? Então, ele fica fazendo esse movimento de sobe e desce aqui sobre o eixo Y. Vamos prestar atenção agora neste ponto P. Depois de um intervalo de tempo ΔT, o pulso gerado pela movimentação, né, de F é mandada, né, por este ponto P com uma velocidade V que está localizado a uma distância x aqui na horizontal. Então a gente está considerando que esta onda é uma onda harmônica, né, que esteja se propagando numa direção unidimensional, ou seja, apenas em uma dimensão, para exemplificar aqui. Das equações do MHS, a gente sabe escrever qual que seria a função que descreve o movimento do ponto F, que seria o gerador dessa onda. E é claro, é a equação do MHS, que vocês conhecem muito bem. Vou escrever então, o movimento de F é dado por esta equação. YF é igual a uma amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais a fase inicial φ0. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de um φ0 de F. Ou um φ0' melhor. φ0'. Agora vamos ver. O pulso enviado por F demora um tempo ΔT para chegar e percorre essa distância x, e tem uma velocidade v. A equação que relaciona essas três grandezas, a gente conhece bem. É a equação mais simples que a gente aprende na mecânica. V vai ser igual a x sobre ΔT. Agora eu estou interessado em saber aí, descrever um movimento desse ponto P genérico aqui da onda. E é isso que eu vou tentar fazer. Tudo bem? Então, para escrever esta equação de y para o ponto P, vamos lá. Eu sei que é um movimento que tem a mesma frequência da fonte F, porque a frequência sempre depende aí da fonte que gera o sinal. Então, eu vou escrever aqui como que meu yp é igual à amplitude, que é a mesma também, cosseno de ômega-t, só que agora, como teve um atraso para chegar, isso aí está sendo medido, por exemplo, por um outro observador, tá? Vamos colocar que ele está com outro cronômetro, melhor dizendo. Aí eu vou chamar aqui de um telinha, tá? Mais um φ0, para diferenciar do φ0 aqui de cima. Então vamos. Eu vou escrever então a relação entre este telinha, que é um instante de tempo que está medido nesse perfil, que seria a foto dessa onda, como a gente falou, e vou relacionar isso com esse t, que é o tempo aqui que mede para f. Então vamos lá. A diferença desses dois instantes de tempo é dada por ΔT, né? Então ΔT não é nada mais do que a diferença desses tempos. ΔT é o t menos o t', certo? De modo agora que, para eliminar esse t' nessa equação, eu vou isolar o t' aqui e substituir aqui. Então, isso aqui significa que eu posso, então, isolar aqui e que meu t' não é nada mais do que
t menos ΔT. Lembrando que ΔT é o tempo que o sinal emitido por F leva para chegar no ponto P. Então, o que eu vou fazer agora? Vou substituir na equação de y do ponto P o T'. Para simplificar a notação, eu posso sumir com esse P, tá? Vou deixar um y genérico. Vou colocar o seguinte, ó. Então, eu vou ter agora a partir aqui que y, onde eu suprimi aqui esse P, para simplificar, vai ser A cosseno de ômega, e aqui aparece o T' é T menos ΔT, né? Então, eu vou colocar aqui um colchete. T menos ΔT mais o φ0. Beleza, né? Vamos abrir aqui, vou usar a propriedade distributiva. E eu terei A cosseno de ômega t menos ômega vezes ΔT mais o φ0. Então, o que eu fiz aqui foi só o chuveirinho aqui, ó. Propriedade distributiva da multiplicação. Agora, é de interesse aqui aparecer as propriedades periódicas, já que a gente está falando de um fenômeno periódico, na função y. E a gente sabe, nós temos uma periodicidade temporal e uma periodicidade espacial, né? Onde o período temporal tem a ver com o período t, né? E o período no espaço é o comprimento de onda lambda. E quais são as relações aqui? Então, vamos por partes. A primeira coisa que eu faço, eu posso escrever o ômega, lá do MHS que a gente já sabe, e também do movimento circular uniforme, este ômega pode ser escrito da seguinte forma, ó. Eu venho aqui, eu sei que o ômega pode ser escrito em termos do período, é 2π sobre o período. Já é bem conhecido por vocês. Agora, esse tempo ΔT, ele pode ser expresso aqui em termos, né, desta equação. Vou isolar ele aqui e eu vejo que o meu ΔT, isolando na equação da velocidade, é x sobre v. Mas ainda não apareceu o nosso... a entidade que a gente quer, que é o período espacial aqui. Mas isso fica fácil. Basta utilizar a equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória, vou escrever aqui de outra cor. Nós sabemos que V é lambda sobre o período. Então, substituindo ali, no cantinho aqui, ó, eu posso escrever isso aqui como x sobre lambda vezes o período, certo? Onde eu só substituí o v aqui. Vamos substituir isso tudo na nossa equação de y agora. Então, eu teria aqui, ó, y é igual a cosseno de ômega, né, 2π sobre o período. Vamos substituir aqui, ó. 2π sobre o período vezes o tempo menos, aqui aparece o ômega novamente, 2π sobre o período, e o ΔT. O ΔT ficou como x sobre lambda vezes o período, mais aqui o φ0, não vamos esquecer dele. E aí, já vamos ver aqui que aparecem coisas que a gente pode simplificar, ó. O período aqui divide com esse período.
Então eu posso reescrever isso da seguinte forma, vendo que o 2π aparece nos dois termos aqui, posso colocá-lo em evidência. Então, olha como é que vai ficar isso aqui. Então, por fim, nós temos y é a cosseno, abrindo aqui o colchete, 2π em evidência, abro aqui, vai ficar t sobre período, menos o x sobre lambda, né? X sobre lambda, mais o φ0. Olha esta bela equação que a gente acabou, então, de chegar. Esta equação é a equação da onda, né, que a gente queria descobrir, para as nossas ondas harmônicas progressivas. E é interessante você notar que essa equação é muito similar com a equação do MHS. Só que a diferença aqui aparece não só o tempo, né, mas aparece a posição. Então isso aqui, gente, na verdade, você pode notar que a onda progressiva seria um movimento harmônico simples, com oscilação no tempo e com uma oscilação no espaço. Essa equação agora você vai ter que aprender a dominar, manipular, assim como você fez lá no MHS. Então está aí a bela equação de onda para uma onda que se propaga, tá, em uma dimensão e tem período tzão e tem comprimento de onda lambda. Você que está me assistindo sabe tocar violão, talvez, ou conhece alguém que toca. Você nota que nesse movimento da corda, no balançar da corda, ali você forma uma onda. O tipo de onda que está ali se chama onda estacionária. E nós vamos entender isso um pouco mais tarde. Mas por agora, a gente pode descobrir uma coisa. Qual será que a velocidade com que a onda ali na corda caminha por essa corda? A equação que vai mostrar para nós a relação da velocidade com as características físicas dessa corda vai ser a chamada equação de Taylor, ou fórmula de Taylor. Então, o nosso objetivo é, a partir aí da conservação da quantidade de movimento, embora existam aí outras formas de se demonstrar isso, a relação que essa velocidade tem com as propriedades físicas da corda. As propriedades físicas aqui vai ser o quanto essa corda está tensionada, certo? O quanto ela está apertada ali nas tarraxas, por exemplo, se a gente estiver falando do violão, e também da sua densidade. Você pode ver que o violão tem cordas ali de espessuras diferentes, né? E pode, claro, ter massas diferentes. E aí nós vamos representar, ao invés da massa, vamos relacionar a massa com o comprimento dessa corda e vamos gerar uma propriedade aqui, ó, uma definição da densidade, vou chamar aqui, ó, densidade linear da corda. Essa densidade linear, eu vou representá-la aqui pela letra grega Mi, e ela vai ser a razão entre a massa dessa corda e o comprimento dela, tá? E aí, as unidades disso aqui, né? Se você for olhar bem, as unidades disso aqui no SI, vai ser a unidade da massa sobre a unidade do comprimento, que no SI é o que? É quilograma por metro. Beleza. Uma vez que definimos então essa propriedade, né, que é a densidade linear, que representa a massa da corda sobre o seu comprimento, vamos observar a primeira foto aqui. Nessa situação, nós temos aqui essa corda esticada, tá? E aí, é claro, eu vou tomar uma situação parecida com a do violão, né, mas em vez disso,
ela está presa aí pelas duas pontas, mas você vai ter uma pessoa segurando a outra ponta, e a outra ponta que presa, por exemplo, pode ser em qualquer superfície aqui, fixada. E aí eu dar um pulso transversal. Fazendo isso, eu gero uma força Fy na vertical aqui, ó, representado por esse vetor azul. E continuo aqui fazendo, tensionando essa corda com a tração T, tá, na horizontal. Se eu somar esses dois vetores, a gente sabe que surge um vetor resultante aqui, ó, nessa direção. Tudo bem? Agora vamos pensar. Eu vou colocar então, é como se eu tirasse uma foto desse momento. Vou separar isso aqui em duas partes. Num intervalo de tempo bem pequeno, ΔT, essa parte aqui vai se pôr em movimento, ou seja, cada pontinho dessa corda vai se movimentar aqui para cima com a velocidade Vy. E aí, a partir desse ponto P, vamos dizer que está separando aqui a parte que está em repouso. E aí, a onda vai caminhar sobre esta corda com a velocidade V. Tudo bem? Então, a gente separou aqui esta foto em duas situações aí diferentes, né? É claro que com o passar do tempo, este pulso irá caminhar por toda a corda até chegar aqui nessa parede. Ainda fazendo a análise dessa porção da corda que nos interessa, vamos prestar bem atenção aqui em alguns aspectos geométricos. Aqui na direção Y, onde a gente faz a movimentação vertical da corda, essa corda vai ser movida por uma distância que eu vou chamar aqui ΔY. Essa distância aqui, ó, em relação à horizontal. ΔY. Essa parte aqui de baixo, que seria a distância que a onda vai percorrer, né, nesse intervalo de tempo considerado, eu vou chamar aqui de ΔX. Só que esse ΔX, ele é aproximadamente o comprimento da própria porção de corda de interesse. Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é aproximadamente o comprimento L da corda, e não da corda completa, eu estou considerando somente da porção de interesse. Então vamos lá. Se isso demora um tempo ΔT para acontecer, eu vou fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui da seguinte forma. O nosso ΔY será a velocidade na direção Y, que é o Vy, vezes o intervalo de tempo que a gente está considerando aí do movimento. Da mesma forma, o ΔX, que é aproximadamente o nosso L, vai ser a velocidade da onda vezes o tempo considerado. Agora o que podemos fazer é analisar esse movimento utilizando o teorema do impulso, que envolve aí essa força aplicada na direção Y para fazer esse movimento, né, para gerar a onda. Então vou colocar aqui, ó. Pelo teorema do impulso, o que eu tenho é o seguinte, esse teorema diz que o impulso causado por essa força Fy na vertical vai ser o seguinte, ó, I é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo ΔT. O teorema do impulso diz o seguinte, né, para a gente completar, diz que este impulso ele é exatamente a variação da quantidade de movimento nessa determinada direção que a gente está considerando. Ou seja, ele é a variação, né, do produto da massa pela velocidade. Olha, então eu posso unificar essas duas coisas. Então eu vou escrever aqui que
que meu Fy ΔT é a variação da quantidade de movimento, ou momento linear, como é chamado também. Esta variação é o momento final menos o momento inicial. Se você perceber bem, na situação de equilíbrio, que é o inicial, esta corda não está em movimento. Logo, não tem velocidade. A quantidade de movimento inicial é zero. Então, eu posso colocar isso como sendo zero. Agora, então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar Fy. Vou retirar aqui a notação vetorial, já que estamos trabalhando somente em uma dimensão. Fy vezes ΔT igual a PF. PF é a massa vezes velocidade. E a velocidade é a velocidade na direção y. Tá? Eu posso eliminar esse tempo em favor do comprimento aqui, L, né? E da velocidade v da onda. Então, vai ficar o seguinte, ó. Fy. Esse ΔT vai ser, então, L sobre V. E aqui eu vou ter, então, MVY. Isolando aqui meu Fy, isso aqui vai ficar M sobre L V vezes meu Vy. Mas se eu olhar aqui em cima, essa razão aqui, massa sobre comprimento, é o meu μ, é a densidade linear. Então eu vou guardar essa equação aqui do lado, ó. Então a força Y é μ V vezes Vy. Vou guardar essa informação bem aqui. Apelando aqui para a geometria do nosso problema, eu posso perceber uma coisa bem interessante. Olha só essa figura. Se eu notar aqui bem, eu vejo que esses triângulos são semelhantes. Olha só. Este triângulo aqui envolvendo os catetos, que são a força na direção y, e este cateto aqui, que são o ΔY e o L, esses triângulos são semelhantes, de modo que Fy está para ΔY, assim como T está para L. Vamos, então, utilizar isso. Então, podemos fazer aqui, ó. Pela semelhança de triângulos, nós temos o seguinte, ó. Fy para ΔY. Vou dar de cor aqui. Assim como T está para L. T está para L. Bem, eu posso isolar a força assim como eu fiz no caso anterior. Então, Fy vai estar aqui T sobre L vezes ΔY. Vai ficar então T, o L, né? Ele contém o V que eu quero. Então vai ficar V vezes ΔT. E o ΔY vai ficar Vy vezes ΔT.
Olha que legal, acontece aqui. Cancela os ΔTs. Então, por fim, eu vou ter aqui, ó, FY escrito como T que multiplica VY sobre V. Então, tenho aqui esta relação. Olha, o que eu farei agora, o último passo, é igualar esse termo aqui com esse, né? E aí eu terei o seguinte. Nós teremos aqui, ó, mi v vy igual a t vyv. Esse vy dos dois lados eu posso cancelar. Ó, que beleza, sumiu, já que não é do meu interesse. E agora eu posso passar esse v multiplicando para o outro lado. Eu vou ter que ficar com v quadrado igual a t, e o mi que está multiplicando passa dividindo. Olha que beleza. Então, tiro a raiz dos dois lados e tem, enfim, aqui t sobre mi. Eu ganhei agora a velocidade em termos aí das propriedades dinâmicas da minha corda. Essa é a chamada a equação de Taylor, ou fórmula de Taylor. Podemos analisar essa fórmula da seguinte forma. Quanto maior a tensão na corda, ou seja, quanto mais ela estiver esticada, tá, maior vai ser essa velocidade. Agora, quanto mais densa ela for, né, se ela for feita de um material mais denso, ou seja, em que a razão entre sua massa e seu comprimento sejam cada vez maiores, esta velocidade vai ser menor, ou seja, esse meio vai ter mais matéria, né? E essa onda vai se propagar numa velocidade menor. Bem, é isso aí. O vídeo ficou maior do que eu esperava, como sempre, né? Eu demoro um pouco, né? Falo muito. Mas eu agradeço desde já pelas visualizações. Fiquem abertos aí a fazerem comentários, tá? Para ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.